Meus amados, bom dia, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Com a graça de Deus chegamos aí ao 10º dia da nossa campanha de 21 dias de jejum e oração, e tem sido extraordinário o que Deus tem feito. A oração já tem movido o braço de Deus a nosso favor e principalmente a favor da nossa cidade e do nosso país. Eu quero já agradecer a todos que chegaram até aqui, você que está assistindo diariamente essas mensagens. Que Deus abençoe fortemente a sua vida. A partir de hoje nós estaremos entrando, no propósito do chamado que Deus tem para a vida de cada um de nós. E o texto de hoje está lá em Mateus, capítulo de número 28, verso de número 18. Vamos falar ali sobre a grande comissão, o grande comissionamento de Jesus e como cumprir essa missão, essa comissão que o Senhor nos deu. Amém? Então diz assim o texto. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém. Queridos, todos os estudiosos da Bíblia, eles concordam que essa é a missão deixada por Jesus para a sua igreja. O plano de Jesus, ele é extremamente simples, gente. Ele é simples. Jesus, ele não imaginou que apenas um grupo fizesse isso, mas que houvesse uma grande multiplicação do número de pessoas, o número de crentes envolvidos por meio do discipulado. Jesus ordenou que a sua igreja fosse para fora, Eclésia significa isso, chamados para fora, que nós fôssemos para fora, saíssemos ali das quatro paredes e fizéssemos discípulos. A estratégia dada por ele foi obedecer simplesmente ao que ele ensinou. E em função disso, queridos, quais são as implicações então para nós como seguidores de Jesus? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui, tá bom? Quais são as implicações, como seguidor de Jesus? O que eu preciso fazer sendo um seguidor de Jesus? A primeira coisa que você precisa fazer é ganhar as pessoas, Você, assim como eu, nós precisamos estar envolvidos ali na evangelização. E nós só faremos discípulos se inicialmente nós ganharmos pessoas para Jesus. Esse é o passo inicial. Antes de fazer discípulos, você tem que ganhar essas pessoas para Jesus. E como fazer isso, pastor? Como estar então comprometido com isso? A primeira coisa é envolvendo-se pessoalmente na evangelização, pessoalmente. Nós precisamos pregar o evangelho. Onde, pastor? Na rua, nos grupos de crescimento, convidando pessoas, nas praças, nas casas, ganhando pessoas nas escolas, pregando o evangelho, convidando as pessoas. É a primeira coisa que você precisa fazer. A segunda coisa, para se comprometer com essa necessidade de ganhar almas, é orar pelas pessoas. Nós sabemos que o mover de Deus, ele vem através da oração. Por isso que nós estamos aí nessa campanha, para que Deus mova os céus, quebre julgos, E a oração é ela que faz o braço de Deus se mover. É através da oração que os olhos dos incrédulos são abertos, por meio da oração as portas são abertas. E também você pode se comprometer contribuindo na obra de Deus, sim, contribuindo, porque para que a obra de Deus seja feita, e aqui nós estamos definindo a obra de Deus como a própria evangelização, é necessário recursos, gente, é preciso de recursos para que tudo isso seja feito. E esses recursos vêm da onde, pastor? Vêm de nós, gente. Então olha o privilégio que Deus nos deu, além de atuar, de poder contribuir com aquilo que Ele tem nos dado na obra de Deus. Nós precisamos sim contribuir na obra de Deus, queridos. Amém? Então assim você ganha pessoas através, se envolvendo na evangelização, na oração e também na contribuição para a obra de Deus. Amém? Como seguidor de Jesus, você também precisa ser um discípulo. Nós precisamos ser um discípulo. Nós não temos como ensinar algo que nós não estamos vivendo, Não tem como ensinar algo que você não é. Não tem como você dar algo que você não tem, Não existe essa possibilidade. E o que então nos torna um discípulo de Jesus? Quais são as características, melhor dizendo, dos discípulos de Jesus? Primeira característica de um discípulo de Jesus: ele ama a Jesus.
Lá em Lucas, no capítulo de número 14, verso 26, vai dizer: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, né? A característica também de um discípulo de Jesus é que ele se compromete com a palavra de Jesus. Lá em João, no capítulo número 8, verso 31, vai dizer: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Outra coisa que um discípulo possui, ele tem que estar disposto ao sacrifício. Lá em Lucas capítulo número 14, 33 vai dizer: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar, não se sacrificar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E por fim, um discípulo também, ele tem que amar o próximo. Essa é uma característica do discípulo de Jesus. Lá em João capítulo número 13, verso 34 vai dizer: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Uma característica também do discípulo é que ele precisa gerar fruto. Um discípulo que não gera fruto não é discípulo, gente. Então, lá em João 15:8 vai dizer: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Você está entendendo que um discípulo de Jesus, ele precisa ter essas características? Ele tem que amar a Jesus, ele tem que se comprometer com a palavra, ele tem que estar disposto ao sacrifício, ele tem que amar ao próximo e ele tem que gerar fruto. Amém? Então, dentro dessa grande comissão, né, como seguidor de Jesus, além de ganhar as pessoas, além de discipular as pessoas, nós também precisamos ser discípulos. E mais, nós precisamos também, sendo discípulos, nós precisamos gerar discípulos. Precisamos estar atentos à ordem de Jesus. Ele não mandou apenas pregar o evangelho. Tem muita gente que prega o evangelho, mas não sabe fazer discípulos. Tem muitos pregadores aí na nação, nas nossas igrejas, que pregam o evangelho e vão embora. Por quê? Jesus não mandou a gente apenas pregar o evangelho. Ele disse: ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Então, querido, ele nos chamou para fazer discípulos. Devemos lembrar que é para fazer discípulos de Jesus e não nossos, né? Todo ensino é feito, queridos, pelo exemplo, né? Por isso nós temos uma expressão que diz: viva na vida, né? E veja então, diante disso, o que Paulo diz para Timóteo? Lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, Paulo diz assim: mas seja um exemplo para os fiéis, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Todo ensino é feito pelo exemplo. E para gerar discípulos, querido, nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos, primeiro, desenvolver relacionamento. Ninguém que não se relaciona, né, que não consegue se relacionar com ninguém, vai fazer discípulo, né? Nós somos seres relacionais, né? O homem vive em comunidade, o homem não foi criado para estar só, ele precisa do outro. Então você precisa sim se relacionar. Então, para fazer discípulo, você tem que ter um bom relacionamento no seu trabalho, um bom relacionamento, né, na sua casa, né, onde você for, faça discípulos, e para isso você precisa desenvolver relacionamentos. A segunda coisa que você precisa para gerar discípulos é investir na vida das pessoas. Nós precisamos entender que para tornar uma pessoa discípulo de Jesus, são necessários tempo e investimento, querido. É isso, né? Você precisa ter tempo, você precisa disponibilizar de tempo para essas pessoas, tá? E também você precisa investir o seu tempo, investir recursos, né? Chamar o seu discípulo para um almoço, né? Chamar ele para ir para algum lugar, encostar na pessoa, investir na pessoa, como nós falamos ontem ali sobre a parábola do bom samaritano, né? Aquele samaritano investiu tempo e investiu dinheiro. Não tem como você gerar discípulos se você não conseguir investir tempo e dinheiro. E para concluir, nós não podemos perder de vista jamais o que Jesus considerou como a mais importante missão da igreja, né? Não perca de vista isso, pelo amor de Deus. Nós precisamos nos envolver, precisamos ganhar as pessoas e fazê-las discípulos de Jesus. Para isso, precisamos, antes de tudo, ser discípulos do nosso Salvador. Vamos, gente. Vamos lá cumprir essa grande missão. Jesus está voltando, o tempo está escasso, não temos mais tempo a perder. Amém? Bora
Vamos cumprir essa grande missão em nome de Jesus. Aguardo você amanhã, que Deus te abençoe no nosso 11º dia da campanha de jejum e oração. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus.